Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos de maior crise e, ao mesmo tempo, numa das profecias mais importantes das Escrituras, lá no livro de Isaías. É um momento em que uma nação inteira estava literalmente à beira do colapso, sabe? Enfrentando uma ameaça que abalou tudo até a raiz. Vamos entender juntos como a fé, ou a falta dela, acabou moldando o destino de todo um povo. Olha, essa imagem é muito forte. Não estamos falando de um medinho qualquer. É um pânico que simplesmente paralisa. Imagina só uma floresta inteira, com todas as árvores tremendo sem parar por causa de uma tempestade violenta. Era exatamente assim que o rei e o povo de Judá se sentiam, completamente impotentes, sem força nenhuma para conseguir confiar em uma solução que viesse de Deus. Então, para a gente entender direitinho como essa crise toda se formou e o que ela realmente significa, vamos seguir alguns passos. Primeiro, vamos ver a aliança mortal que deu início a tudo. Depois, a escolha crucial que um rei precisou fazer. Em seguida, o sinal divino que mudou o rumo da história, Emanuel. A gente vai ver também as consequências bem graves da descrença e, por fim, como essa profecia única tem, na verdade, dois cumprimentos diferentes. Tudo começa aqui, com uma conspiração que era tanto política quanto militar. Mas o alvo deles não era só conquistar um território. O buraco era bem mais embaixo. O que estava em jogo era a promessa feita lá atrás ao rei Davi. De um lado, a gente tem Rezim, o rei da Síria, do outro, Pecá, o rei de Israel. Eles se juntam e formam uma aliança, com um plano bem claro: invadir Jerusalém, tirar o rei Acaz do poder e, o ponto-chave aqui, acabar de vez com a linhagem real de Davi. A ideia era colocar num lugar um rei fantoche, um tal filho de Tabel, para tentar apagar da história a promessa do Messias que estava ligada a essa família. E aqui vem o contraste que é simplesmente incrível. Enquanto o rei Acaz e seu povo enxergavam uma ameaça gigantesca, tipo um incêndio sem controle, a visão de Deus era outra, completamente diferente. Ele descreveu esses dois reis como dois tocos de tições fumegantes. Sabe o que isso significa? Eram duas brasas que já estavam no fim, quase apagando. O perigo que parecia imenso, na verdade, já estava com os dias contados. E é isso que nos leva para o centro de tudo: a grande decisão que o rei Acaz precisava tomar. O que fazer? Confiar na promessa de Deus ou correr atrás de segurança em alianças com outros homens? E antes mesmo de qualquer palavra, Deus envia um sinal vivo, um sinal em carne e osso. Ele manda o profeta Isaías encontrar o rei, mas não sozinho. Isaías leva junto o seu filho Sear-Jazube. E o próprio nome do menino já era uma promessa ambulante. Sear-Jazube significa o remanescente voltará. Era a garantia de que, não importava o tamanho da crise, um grupo fiel iria sobreviver. E aí vem o momento da verdade. Deus dá a Acaz a chance de pedir qualquer sinal que ele quisesse, qualquer um mesmo, para fortalecer a sua fé. Mas Acaz se recusa. Ele vem com uma desculpa, uma falsa piedade, dizendo que não queria tentar a Deus. Mas a verdade? Ele já tinha um plano B. Por debaixo dos panos, ele já estava enviando mensageiros para pedir ajuda ao império mais poderoso da época, a Assíria. Ele trocou a confiança em Deus por uma jogada política. Diante dessa falha do líder, com promessa feita a Davi em risco, Deus não fica em silêncio, muito pelo contrário. Ele entra em cena de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. E a pergunta que fica no ar é essa: quando a esperança humana acaba, o que acontece? Quando aquele que deveria ser o exemplo de fé escolhe não acreditar, qual é a resposta que vem do céu? E aqui está a resposta. E olha, não é um sinal só para Acaz, mas para toda a casa de Davi. O próprio Senhor é quem dá o sinal. E não é um nascimento qualquer. Pensa bem, um nascimento normal não seria sinal de nada, né? Mas um nascimento virginal, isso sim, um evento único, que serviria como a garantia máxima de que os planos de Deus não podem ser destruídos pelas falhas dos homens. E o nome do menino diz tudo: Emanuel. Em hebraico, Deus conosco. Essa é a garantia final. Se Deus está presente com o seu povo, não existe conspiração nem exército que possa destruir a sua promessa. Emanuel se torna verdadeira esperança justamente quando a confiança nos homens se despedaça. Só que a escolha de Acaz trouxe consequências terríveis. E a ironia da situação é brutal. O poder em que ele confiou para se salvar se tornou exatamente um instrumento da sua ruína.
Aquilo que ele pensou que seria a sua salvação virou a sua própria destruição. A profecia usa uma figura de linguagem fortíssima. Diz que Deus iria assobiar para a Assíria, que é chamada aqui de abelha. Do mesmo jeito que um apicultor chama suas abelhas, Deus iria convocar os exércitos da Assíria. E eles viriam em enxames para cobrir e destruir a terra de Judá. E não para por aí. A Assíria também é descrita como uma navalha alugada. Acás alugou o poder militar deles, e essa mesma navalha seria usada por Deus para raspar a nação. Isso simboliza uma humilhação total, sabe? Removendo as pessoas, a riqueza, a dignidade, deixando a terra completamente nua. E o resultado disso tudo? Desolação completa. As plantações de uva, que eram símbolo de prosperidade, se transformariam num matagal de espinhos. A alimentação do povo voltaria a ser como de nômades, comendo só leite e mel de alguns poucos animais que sobraram. Um sinal claro de uma terra abandonada, sem cultivo. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão. Essa profecia não ficou presa só àquela crise daquela época. Ela tem uma aplicação dupla, que vai muito, mas muito além do tempo do rei Acás. Primeiro, a gente tem o cumprimento histórico, que de fato aconteceu. A Assíria invadiu aquela região. E séculos mais tarde, Jesus Cristo nasceu de uma virgem, exatamente como o Evangelho de Mateus confirma, cumprindo a profecia de Emanuel. Mas também existe um cumprimento que se estende lá para o futuro, apontando para os últimos dias, quando um poder futuro chamado profeticamente de o Assírio vai atacar o povo remanescente de Deus. Isso nos deixa com uma reflexão final, que é a grande lição dessa história toda. Mesmo que o inimigo venha e inunde a terra, no fim ele vai ser quebrado. E por quê? Porque a terra pertence a Emanuel. A presença de Deus conosco é a garantia final de que, apesar de todas as falhas humanas e de todas as crises da história, o propósito de Deus vai prevalecer. A verdadeira segurança não está em alianças políticas, mas em pertencer àquele que é a própria presença de Deus.